Eu gostaria dessa vez de dar uma palavra àqueles que são professores, que gostam de ensinar, que gostam de trazer um esclarecimento e de orientar os seus irmãos sobre algumas áreas que é obrigatório que todo professor, né, de escola dominical ou não de escola dominical, a todos, que áreas bíblicas a gente deve focar para orientar os nossos irmãos, né? Aqui, na verdade, algumas delas são coisas que nós já sabemos, mas só organizando de uma forma didática. A primeira dela é a doutrina sobre as verdades espirituais que tangem Deus, Jesus, o Espírito Santo, a salvação, o inferno, o céu, né? Questões correlacionadas à vida eterna, a doutrina do avivamento pentecostal, a doutrina do pecado, esses conhecimentos, essas áreas da teologia sistemática. E isso só é importante porque quanto mais correto é o seu conhecimento, mais correto você age. E muito desses conhecimentos, dessas doutrinas, elas afetam o nosso comportamento. Elas são o que eu chamo de sociodoutrina. São conhecimento de verdades espirituais que possuímos, que afetam o nosso comportamento. Então, quanto mais errado um conhecimento doutrinário você tem, mais comportamento errado e fala errada você vai ter. Quanto menos conhecimento você tem, né, então mais errado você anda. Então é preciso esclarecer as doutrinas e se aprofundar nelas para que o nosso comportamento venha a ser cada vez mais prudente. Que muito dos conhecimentos doutrinários eles afetam o nosso comportamento. A outra área, além da doutrina, e você especificar corretamente, né, é a doutrina da justiça. Bom, Jesus disse, né, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é essa justiça que Jesus mandou nós procurarmos? A justiça já tem a ver com o nosso comportamento, com o que nós temos que agir. É como você se comporta com o outro. A justiça do reino já tem a ver com o amor, o perdão, a piedade, o bem dizer, amar, praticar o bem, a piedade. Essa já é a justiça do Evangelho, né? As práticas nossas em relação aos outros, né, que são a justiça do reino. E sabemos que a justiça do reino, em muitos aspectos, ela se opõe à justiça humana. Quando alguém faz alguma coisa contra você, a minha justiça humana, né, é em revidar e se vingar. Mas a justiça do reino fala que eu tenho que amar o inimigo, bem dizer quem me maldiz, quem fala mal de mim, tratar bem quem me trata mal. Essa é a justiça do reino que Jesus falou assim, ó, busque isso, tenha prioridade em fazer isso em sua vida. Então, essa é a segunda área que todo professor tem que ensinar aos seus crentes. No caso aqui, é ensinar os crentes a serem crentes. Crentes que não praticam a justiça do reino não são crentes. Só quem pratica a justiça, usando o termo de Gálatas, os frutos, crente que não pratica os frutos do Espírito, que é a justiça do reino, não é crente. Então, essa segunda parte, a primeira já tem a ver com a questão do conhecimento. Essa segunda já tem a ver com a questão prática, né? Ensinar os crentes a serem crentes. Essa é a segunda área que todo professor deve trabalhar. A doutrina, a área do conhecimento, e a justiça, a área prática. A oração, por exemplo, o jejum, são questões, são práticas, né? Não são coisas só em torno do nosso conhecimento. E a doutrina do jejum e da oração, elas devem ser, né, estudadas e orientadas, porque quanto mais ignorante sobre a oração, mais bobagem você vai fazer e falar sobre oração. Quanto mais se conserta a doutrina da oração, então mais correto será o seu conhecimento. A outra tem a ver com a nossa realidade, né? Porque às vezes a gente pode se enganar que consertando doutrinas, consertará tudo o que os crentes falam e fazem. É um leve engano. Tem coisas que o ser humano não tem a ver, não é exatamente com o crente, mas o ser humano, ele não processa às vezes aquilo que ele aprendeu ou ouviu. Ele não processa para aplicar. Eu vou dar um exemplo.
nós lemos que o sangue de Cristo foi derramado para nos purificar, nos lavar, nos comprar. O sangue de Cristo está lá escrito só para essas coisas. Ele derramou seu sangue para que nossos pecados fossem perdoados. Com esse sangue derramado, ele nos comprou da terra, certo? É isso que todo mundo lê, é isso que é pregado. Mas o que a gente faz? Quando a gente se sente inseguro, né, vai passar por algum lugar que a gente acha que é perigoso, a gente diz o seguinte: Jesus, cobre-me com o teu sangue. Então, esse crente correlaciona o sangue que foi para perdoar pecado com proteção. Que o sangue não tem essa finalidade de proteger você de maldades. O sangue tem a ver com perdão de pecados, purificação, embranquecimento da alma. Não tem a ver com segurança. Então não adianta você falar de doutrina se você não vem para a realidade daquilo que os crentes estão falando e fazendo e não consertar. Tipo, as nossas crendices, né? O sincretismo religioso, que é outra coisa da nossa realidade, o legalismo existente no nosso meio, as nossas crentagens, que é um termo que eu cunhei para se referir às falas que os crentes têm, que é antibíblica, consertar a nossa pregação, todo o tecnicismo, as técnicas, o malabarismo, as animações, né, que estão usando na mensagem e devem ser corrigidas. Sobre o culto, como o culto deve ser feito, os modismos e os movimentos que existem no nosso meio. Ou seja, consertar as coisas. Esse terceiro ponto aqui, que é a nossa realidade, ele tem a ver com consertar as coisas, botar o pingo nos i. Então, você ensinar algumas coisas para os crentes, de imediato eles vão correlacionar e se consertar em algumas práticas. Mas nem tudo eles vão processar. Porque em muitas coisas, como por exemplo, falamos sobre louvar a Deus e adorar o Senhor. Então o crente diz que vai ao culto para adorar a Deus. Ele recebe uma oportunidade e ele diz que vai adorar o Senhor. E o que ele faz? Ele canta uma música antropocêntrica. Aí ele vai e canta Bendito Serei de Nana Azevedo. Aí ele vai e canta Sabor de Mel de Damares. E diz que está adorando a Deus. Músicas antropocêntricas. Então a mente não processa. Então por esse problema de a mente não processar, é necessário que haja, então, pegando os detalhes de nossas falas e comportamento para serem corrigidos. Então, esse é o terceiro ponto que todo professor deve trabalhar. Doutrina, justiça e a nossa realidade. A quarta é a área da apologética. A apologética, digamos que ela é a espada e o escudo, né, da igreja. Tem a ver com defender a verdade, combater heresias e lobos. Essa área da apologética, ela trabalha na identificação dos lobos, como identificar os lobos, sobre os ensinos do lobo, aquilo que ele está ensinando que é nocivo para a igreja, que é apostasia, que é heresia, como refutar os lobos, né, e alertar a igreja quem são os lobos. Porque não adianta você falar de heresia e entregar os crentes ao Deus dará, torcendo para que eles identifiquem por si só. Então você precisa fazer como o Paulo Júnior fez, dar o nome, né, da rapaziada que possui ensinos que é nocivo à igreja. Às vezes você não precisa dizer que a pessoa é um herege, mas simplesmente precisa dizer que tem ensinos deste homem que você precisa tomar cuidado. Ou seja, esse aqui já tem a ver com ensinar os crentes a não serem ingênuos, né? A não serem meninos, a não serem inocentes, a cair na lábia. Porque aqui, em síntese, tem a ver com aquela palavra que Cristo disse, acautelai-vos. Essa prática aqui, essa quarta área, que é a questão de lobos e heresias, já tem a ver com essa palavra que Cristo disse, olha, acautelai-vos. Já tem a ver com ensinar os crentes a terem cautela, a tomarem cuidado, de não serem inocentes e ingênuos, de classificar todo mundo que aparece com uma boa mensagem, pregando bonitinho, fazendo umas caridadezinhas aqui, caridadezinha ali, de sair dizendo que esse povo é homem de Deus. Então tem a ver com ensinar os crentes a não serem ingênuos. O outro tem a ver, que eu pude classificar, que eu chamo com dogmologia, que é a doutrina do obreiro aprovado. Essa aqui já tem a ver sobre os crentes identificar e reconhecer quem são obreiros aprovados. Que não essa loucura em larga escala que está se fazendo de levantando gente à torta e à direita, dizendo que Deus mandou, né,
sendo que a pessoa não possui características bíblicas de um obreiro aprovado, de um homem exemplar. Então essa aqui já tem a ver com essa área, identificação de quem são os obreiros aprovados. Um detalhe chocante que a gente extrai de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, que tem a ver com as cartas que nos esclarece quais são as características de um obreiro aprovado. Homem de Deus, ser homem de Deus não é suficiente para ser um obreiro aprovado. Certo? Existem qualificações que está lá nessas 3 cartas que vai além do homem de Deus que uma pessoa é. Existem coisas que um obreiro tem que ter, que um homem de Deus realmente não precisa, mas que o obreiro tem que ter. Né? Ser apto para ensinar, por exemplo. Ser apto para ensinar é uma das características que o obreiro aprovado tem que ter. Nem todo crente precisa ser apto a ensinar, né? Mas aquele que é obreiro tem que ser apto a ensinar. Então, se alguém é homem de Deus, mas ele não tem boa instrução bíblica, ele não possui características suficientes para ensinar a igreja. Se ele é ignorante, se ele não tem muito esclarecimento, se ele não tem muita orientação, como é que ele vai orientar a igreja com um baixo nível de conhecimento, esclarecimento e profundidade bíblica? Ele não pode. Então a igreja vai ser tão ignorante quanto ele. Ele vai passar as suas naturezas religiosas, né, seus pensamentos, seus equívocos para a igreja. Então, ser homem de Deus não é suficiente. Ele precisa, a família, por exemplo, ele precisa que a sua esposa, que a sua família seja exemplar também. Se o camarada, a esposa não é crente, ou a esposa não é exemplar, ele não pode ser. Porque a família do obreiro tem que ser um modelo de família de Deus para a igreja. Né? Tem que ser o exemplo de família cristã para a igreja. Tem que transparecer isso. Então, muitos homens de Deus, a esposa não é crente, ou às vezes a esposa é atribulada, então ele não possui característica. Não tem nada a ver com ele ser uma pessoa errada. Só que tem que ter um nível um pouco a mais para poder ser obreiro aprovado. Certo? Então, são essas as características. Tem outros também, que tipo o mundo, a relação da igreja com o mundo, a questão de como a igreja lidar com a política, com o futebol, com tatuagem, com shows, carnaval, festa, blá blá blá. Ou seja, a relação da igreja com o mundo também é outra área, né? Que todo o homem que ensina, a mulher que ensina, deve trabalhar, né, de forma didática nessas áreas. Doutrina, justiça, nossa realidade, a relação com o mundo, obreiro aprovado e a identificação de lobos. Certo? Que Deus abençoe a todos.